coisa útil. Aqui... O senhor citou esses paraísos fiscais, né, que o Guedes tem lá a sua grana, o Bob Neto tem lá a sua grana. Nós tivemos aí a aprovação da reforma tributária, né? Essa reforma, ela de fato vai... Antes nós tivemos aquela votação de taxar esses fundos, esses investimentos, o offshore. Isso vai ter um ganho significativo, vai equilibrar as contas, quer dizer, não que a gente esteja concordando que elas estejam desequilibradas por causa do governo, não, o senhor já explicou muito bem por que há esse desequilíbrio, mas, de qualquer maneira, é um reforçozinho de caixa, né? Sem dúvida. Agora, nós estamos apenas numa emenda constitucional, que ainda deverá se transformar em leis complementares e deverá ser regulada. Eu acho, no conjunto, eu acho muito positivo, pela primeira vez, avançar pelo menos na simplificação, tá? Pelo menos na redução da guerra entre estados, enfim, um conjunto de mecanismos que paralisam o país. Isso aqui, francamente, em termos tributários, no Brasil, é uma zona. Tá? Enfim, zona não é um conceito econômico sério, mas, enfim, eu estou à procura de uma expressão melhor. Mas quando eu digo que é uma zona, as pessoas entendem. Tá? Porque foram segundos momentos. Quem está mais forte, quem consegue empurrar o seu, foram montando esse monstrengo. Tá? Então, todo esse esforço eu acho extremamente positivo. Tá? Agora, ele está nos primeiros passos. Né? E o problema relativo ao dinheiro no exterior não vai ser fácil, tá? Porque o dado último que a gente tem é a pesquisa do Tax Justice Network, que é de 2012. Tá? Nós tínhamos, em paraísos fiscais, brasileiros tinham o equivalente a 28% do PIB. Ou seja, põe dinheiro nisso. Certo? Isso facilitado justamente pelos grandes bancos. Eu peguei no valor econômico a estrutura do BTG Pactual, eu contei 38 filiais em paraísos fiscais, certo? Do BTG Pactual. É o mediador dessa, como é que é, da otimização fiscal. Né? Agora, como a gente chega a esse dinheiro, isso é certo? A opacidade das informações sobre dinheiro que está em paraísos fiscais é muito difícil. Isso que eu ia perguntar para o senhor, como é que identifica quem tem, quem não tem, onde está, para poder taxar? Olha, os americanos estão tentando, conseguiram uma pressão muito violenta em cima da Suíça, então, pelo menos, a Suíça está informando ao governo americano que capitais suíços, que dinheiro americano tem na Suíça. Para os outros países não estão conseguindo ainda. Grande parte do dinheiro em paraísos fiscais, curiosamente, está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje são o maior paraíso fiscal, né? Em particular o estado de Delaware, né? Que tem mais empresas do que habitantes, porque lá se registram ali porque conseguiram no Estado o direito de não informar. Então, são mudanças pontuais que eu acho importante em termos de princípio. Ou seja, os caras, por exemplo, o Paulo Guedes, que colocou lá fora 8,3 milhões de dólares e escondeu com o nome código, né, para não pôr o seu nome, é que vazou por esse sistema, né? O nome era Dreadnought, que é num tema, uma expressão inglesa antiga, né? A gente vai ter que correr atrás dessas coisas, em vez de criar uma certa ética de comportamento bancário, de comportamento empresarial aqui dentro. O problema
tá nesse nível. E é dificultado pelo fato que isso não é em ilhas com palmeiras, enfim, alguma coisa assim, as Ilhas Caimã, etc. Certo? Isso está registrado em diversos lugares do mundo, em particular na Suíça, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nas Ilhas Virgens Britânicas, e o acesso a essa informação é extremamente difícil. O Economist considera que hoje cerca de 60% dos lucros das multinacionais no mundo está em paraísos fiscais, não declaram nos seus países de origem. Então, você empurrar esse tipo de resgatar a capacidade de tributar os capitais que fogem dessa maneira, isso envolve pressões internacionais. Porque um grupo daqui, um banco, extrai dinheiro através das taxas de juros sobre as famílias, sobre as empresas, etc., gera suas fortunas financeiras. Mas isso passa a ser administrado por grupos internacionais. Né? Por exemplo, a BlackRock, State Street, Vanguard, o Credit Suisse, que deu origem ao BTG Pactual, que faz esse trabalho. Quase quebrando, foi salvo aí pelo gongo, né? Hoje se abriu, foi comprado pelo UBS, né? Mas é a mesma patota, tá? São sistemas de extração financeira, é um capitalismo improdutivo que deu origem a esse meu livro, né? Que se generalizou a leitura dele no Brasil. Está no meu site, inclusive, A Era do Capital Improdutivo, né? Porque antigamente o cara, como eu dei no primeiro exemplo, o cara tinha que produzir alguma coisa para ganhar dinheiro, para ter seu iate e todas suas coisas. Agora não, ele simplesmente extrai dinheiro através de mecanismos financeiros. Por isso as férias eram no final do ano, né? Porque ele trabalhava o ano todo para ir curtir no final do ano com o que lucrou com o seu empreendimento, né? Agora, claro, porque é muito tenso você contar os milhões e os bilhões, enfim. Agora pode viajar o ano todo. Mas, professor, a meta fiscal, né, esse motivo dessa desavença que só a grande mídia trata, né, porque só a eles interessa, e a Faria Lima, a meta fiscal tem muito mais a ver com a economia ativa, né, do que com a política do ministro Haddad, né? No momento em que se deixar por exemplo, o programa Desenrola, tirar aqueles 72 milhões de endividados e essas pessoas forem para o consumo, mais ou menos as coisas vão começar a se resolver. Se eu ver assim? Denise, eu pegaria pelo mais amplo, tá? Que é o seguinte: através da taxa Selic, os grandes grupos financeiros estão drenando 7% do PIB, equivalente a 7% do PIB, que é dinheiro, tipo 740 bilhões, que o governo podia investir em dinamizar a produção, empregos, etc., e não, vai para os grupos financeiros e daí vai para os grupos internacionais, inclusive, certo? Isso é um. O segundo é que os bancos, eles aplicam taxas de juros extremamente elevadas para as famílias. Certo. Então, para as famílias, a taxa média de juros que eu peguei do Banco Central é 55,8%. Na França, é 4 a 4,5% ao ano. Não existe juro ao mês. É o Brasil que inventou isso. Como nós tivemos inflações de tipo 60%, 80% ao mês, então, na época, se criou esse negócio de calcular juro ao mês. Mas acabou a hiperinflação, eles mantiveram esse negócio de apresentar juro ao mês, e juro ao mês no Brasil fica parecido com juro internacional. Aí não se justifica mais, né? Não se justifica para nada, entende? Porque isso aqui é agiotagem absolutamente escandalosa. Né? Nós tínhamos na Constituição do Brasil, né? A Constituição tal como estava na origem, né? Está aqui, artigo 192.
as taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações, direta ou indiretamente referida à concessão de crédito, não poderão ser superiores a 12% ao ano. A cobrança acima desse limite será conceituada como crime de usura, punido em todas suas modalidades nos termos que a lei determinar. Ou seja, o que estão fazendo é criminoso, mas deixou de ser crime porque, em vez de eles se conformarem à lei, os bancos são suficientemente fortes para tirar a lei, né? O que tornou legal uma coisa que não é legítima. Tá? Você cobrar das famílias uma média de 55% da taxa de juros, você enforca as famílias e leva a esse número que você citou no começo, 72 milhões de adultos que estão inadimplentes no país. Estão quebrando o país. Né? Então, eu estou juntando, entende, a taxa Selic, a taxa de juros sobre as famílias e a taxa de juros paga pelas empresas, porque isso, o conjunto forma um dreno através dos sistemas de juros. Né? Ele se torna muito mais volumoso, digamos, em termos de paralisia da economia. Certo, mas esse programa Desenrola, ele já tirou quase 3 milhões das pessoas, né? Já renegociaram dívida e já limparam seus nomes, né? Isso também ajuda? Olha, em termos, tá? Porque quando você faz um desenrola, que é 1,99% ao mês, parece pequeno, porque estavam cobrando coisas muito maiores. Então, você reduziu os juros. Cartão que cobrava 400% ao ano. Exatamente. O juros sobre cartão está na faixa de 450%, não o chamado rotativo do cartão. Isso aqui é escandaloso. Agora, 1,99% ao mês, Denise, isso aqui é 27% ao ano. Tá? Ainda é alto, né, professor? Na França, acima de 9%, você está em cana. 9% ao ano você está em cana, é agiotagem. Tá? Para empréstimos maiores, que o custo é menor para o banco, certo? A partir de 4,9% é agiotagem. E não precisaram colocar na Constituição. Certo? Eles colocaram no Código Comercial. É que nem roubo, está no mesmo nível. Agora, nós temos essa taxa de juros, claro que facilita as famílias. Tá? Agora, eu recebi no meu celular, no SMS, uma simpática mensagem do Santander. Não pedi nada para eles. Tá? Está escrito textualmente assim, familiarmente, Ladislau. Tá? Se você está no sufoco, a sua taxa de juros baixou para 5,9 A.M. Mas só até o dia 31, tá? Porque é uma oportunidade, que eu tenho que sair correndo e pegar um empréstimo desse tipo. 5,9 A.M. Sabe o que é? É 100% ao ano. Nesse nível. Gente, isso é assalto. Tá? Isso é roubo. Né? Assim mesmo está 100% ao ano, porque o governo tomou essa medida de limitar o crédito rotativo do cartão a 100%. Agora, imagina, ainda te oferecem como grande vantagem. Né? Você sabe o que acontece? Imagina que essa mensagem seguramente foi para milhões de pessoas. Imagina essa mensagem chega a uma senhora que tem uma filha doente que está desesperada por comprar um medicamento. Ela vai entrar nessa, nunca mais sai. Né? Vai entrar nos 72 milhões de adultos que estão atolados em dívidas. Né? Então, na realidade, é um sistema muito sem vergonha, Denise, que aproveita a pouca compreensão da população. Entende? Porque eu sei que 5,9% ao mês dá 100%. Dá exatamente 98,99, uma coisa assim. Certo? Mas os caras simplesmente vamos lascar 100% e tal. Certo? Não há nenhuma base técnica nem nada. É pura... A gente extrai o que pode. Agora, qual é a porcentagem da população que consegue saber o 1,99 do Desenrola, quanto isso representa ao ano, para poder ter comparação internacional? Pouquíssimas pessoas sabem. Por exemplo, eu tenho meu irmão que era
enfim, fez Politécnica, etc., o cara muito bem informado, ele achava que um juro de 2% ao mês dá 24 ao ano, entende? Você multiplica por 12. E não é. Quem sabe calcular juros compostos? Então, na realidade, você aproveita, digamos, essa difícil compreensão. No Brasil, nunca ninguém tem uma aula sobre como funciona o dinheiro, que é o principal eixo estruturante da sociedade, né? Isso devia ser aula no curso ensino médio, né? As crianças, os adolescentes já deviam saber como mover e movimentar as suas mesadas, né? Olha, o ensino médio tinha que puxar as pessoas para entender a realidade, tá? Porque ele fica na ficção, estudando Dona Carlota Joaquina, Dom João VI, um pouco de matemática e tal, e depois, aos 17, 18 anos, o mundo real desaba em cima dele. Eu defendo faz tempo, sabe, da gente, nos últimos anos do colegial, tipo, semana sim, semana não, os alunos visitarem uma empresa, um banco, um hospital, entende? Passarem a conhecer as diversas áreas, o que facilitaria, inclusive, eles depois escolherem de maneira mais inteligente que curso superior eles poderiam trabalhar. Essa apropriação do conhecimento, você sabe que o meu site é baseado nisso, né? Eu tenho um monte de gente que pega, são cerca de 1.300 títulos gratuitos para democratizar a compreensão da economia. Com o pessoal do Instituto Paulo Freire, a gente fez esse livro aqui, tem 15 capítulos. Cada capítulo está no YouTube, você tem um vídeo de 10 minutos para cada capítulo. Tem uma rede de favelas do Rio, pegou essas coisas e estão fazendo a discussão entre eles. É uma apropriação de um conhecimento básico para a gente aprender a se defender. Sem dúvida, o senhor está prestando um grande serviço, né? Agora, professor, da mesma maneira que o senhor sugere que se frequente, né, um hospital, um banco, uma empresa, talvez esteja faltando também uma maior elucidação de como funcionam as instituições, né? Porque essas pessoas estão aí chutando o STF, brigando contra isso e aquilo, sem saber exatamente como funciona. Isso resulta num voto equivocado para o Congresso, né? Olha o Congresso que nós estamos tendo. Olha, você sabe que se não tem democracia com uma sociedade desinformada, tá? E a grande mídia comercial não presta o serviço que deveria prestar. E isso deveria é forte, tá? Porque é uma questão ética. Tá? Eles dizerem e ficarem repetindo na TV, certo? De que a taxa Selic está alta para proteger a população da inflação, certo? Isso haja sem vergonhice, né? Quer dizer, isso qualquer economista sabe que se você tem uma economia bombando, que tem que esfriar ela, tudo bem. Então, o Brasil está... é o caso da nossa. A nossa está lá congeladinha, tadinha. A nossa com 33 milhões de pessoas passando fome. Você sabe que eu voltei ontem, Denise, ontem à noite, do 25º Congresso Brasileiro de Economia, em São Luís do Maranhão. É muito interessante, sabe? O pessoal todo discutindo novas formas de apresentar a economia. Porque sair do economês e passar para a população instrumentos de entenderem como o dinheiro deles está sendo... Onde é que eles estão perdendo dinheiro? Exatamente, são as novas formas, né? Porque antigamente você bater a carteira, isso é roubo, é ladrão, né? Certo? Através dos sistemas de juros, que seriam crime se não tivessem tirado o artigo, certo? Isso é apropriação indébita, que é mais elegante, né? Quando você entra no nível do Lehman e dos 48 bilhões aí das lojas americanas, etc., fica mais elegante ainda. É contabilidade criativa. Roubar com elegância, né, professor? Como roubar com elegância? Olha, quando você tem um iate, o conceito de roubo muda profundamente, né? É verdade. Professor,
Nós ainda temos uns minutos. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma, ainda sobre o nosso tema, quando é que a reforma tributária, que de fato ela tem mais um conceito de reformulação e simplificação, né, do que, na verdade, de ganho e aumento de impostos, porque isso nós só vamos passar a sentir lá para 2026. Essa seria uma pergunta. E a última é como esse mundo conturbado e financiarizado, né, vai resultar depois desse conflito, esses conflitos, né, porque a gente esqueceu a guerra da Ucrânia, mas ela está lá, né? Então, eu gostaria de terminar com o senhor fazendo essas duas avaliações, por favor. Denise, eu acho que para muita gente é muito complexo acompanhar a reforma tributária. Tá? O COFECOM publicou essa revista, vocês podem entrar, COFECOM, né, que é a sigla do Conselho Federal de Economia, tá? A reforma das reformas, portanto, é um conjunto de textos, inclusive do Fernando Haddad, sobre a reforma tributária. Tá? Isso é tão importante porque é um terço de nossa economia, né? O peso da tributação na economia brasileira é um terço, 34% do PIB. Isso não é muito, tá? Comparado, por exemplo, com na Europa, onde está na faixa de 45%, 50% ou 55% do PIB. Certo? Na Europa, a parte de salário indireto, educação gratuita, saúde gratuita, tudo isso aqui é muito mais forte, né? Agora, essa mudança que estamos fazendo aqui, ela tem um grande avanço em termos de simplificação, né? Em particular que com o equivalente a um IVA, a gente entra no sistema internacional dominante. Fica muito mais fácil para empresas de diversos países chegarem aqui e se sentirem, digamos, no mesmo universo que elas entendem, né? Quer dizer, e além do mais, reduz esses processos acumulados de impostos, reduz um conjunto. Essa reforma deve reduzir a guerra entre estados, né? Porque as empresas usam isso, né? Elas vão para aquele estado que vai baixar mais os impostos, que fica mais de joelho para uma empresa, para atrair o desenvolvimento. Certo? Isso aqui é uma desgraça, né? A guerra... Era um leilão, né? Quem dá mais, né? Ou quem dá menos, no caso. Exatamente. Então, tem coisas muito positivas. E, pela primeira vez, a gente está definindo... Agora, isso aqui é um processo de construção, né? Você mencionou que isso só a partir de 26. Na realidade, algumas dessas coisas vão chegar a 2050 ou mais, certo? Na realidade, nós estamos iniciando um processo de modernização do nosso sistema tributário. O essencial não está sendo tocado nessa reforma, que é a desigualdade. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo e essa parte que está sendo tocada agora, porque ainda não entramos na parte das fortunas, das heranças, da renda. A alíquota média, né, professor, que ficou muito alta, quase não foi mexida. Né? Então, por enquanto, nós estamos começando. O essencial é que nos países europeus, ou Canadá, ou China, onde funciona, a carga tributária, ela compensa as deformações, as desigualdades e faz um processo redistributivo, certo? Que a gente chama de taxação progressiva. Quem ganha mais, quanto mais você ganha, proporcionalmente mais você paga. No Brasil é o inverso. Tá? Os pobres pagam mais e os ricos têm lucros e dividendos isentos de impostos. Os grandes grupos que exportam nossas matérias-primas com Alicandir não pagam imposto. Os grandes proprietários de terra, que deveriam pagar o ITR, Imposto Territorial Rural, não pagam, simplesmente não é cobrado, certo? Porque eles são poderosos no Congresso e por aí vai. Ou seja, nós estamos num caos tributário que eu acho os primeiros passos são, sim, positivos no sentido. Agora, não estão tocando a desigualdade, que é o eixo
principal. Relativamente ao tema que você levanta dos conflitos, eu gostaria muito que as pessoas pegassem. Tem um texto no meu site que chama A Economia Desgovernada, que eu fiz a pedido ali do pessoal do Papa Francisco, né, da economia de Francisco, que ajuda muito, tá? São termos propositivos, né? Mas, basicamente, nós estamos nos aproximando de uma catástrofe. Não estou dizendo isso de maneira leve, tá? Nem para parecer interessante. Não tem como. Eu acompanho essas coisas, eu sou responsável com os números, né? Você tem a catástrofe ambiental, que não é só o clima, é a destruição da biodiversidade, a destruição do solo por excesso de química e monocultura, a contaminação generalizada da água doce. Nós temos 2 bilhões de pessoas já com dificuldade de acessar a água. Então, toda a parte ambiental, nós temos uma catástrofe, inclusive com a eliminação das reservas, das geleiras do mundo, que alimentam toda a Ásia, os grandes rios. Isso aí está indo tudo embora. Nós estamos preparando uma catástrofe, certo? Isso é um. A outra dimensão, a desigualdade. A desigualdade atingiu um nível que a gente não conheceu na história da humanidade. Então, na realidade, o caos financeiro que a gente discutiu aqui é que esse dinheiro, em vez de ir para os grandes grupos financeiros, para as BlackRock da vida, etc., deveria servir justamente para reduzir os impactos ambientais e para reduzir a desigualdade e organizar a inclusão. Nós temos 800 milhões de pessoas que passam fome, certo? Nós temos cerca de 2,3 bilhões que estão em insegurança alimentar. Pega uma situação no Brasil. O Brasil produz mais de 4 quilos só de grãos por pessoa por dia, certo? E temos 33 milhões de pessoas passando fome. Isso aqui é uma zona em termos de organização. E isso se materializa, em última instância, também com todos esses conflitos, né, que a gente diz, de repente, a Ucrânia. Certo? Só que o pessoal não estava comentando os massacres em Uganda, certo? No Sudão, os massacres no Iêmen, os problemas de toda a região centro-africana, enfim, a situação de Myanmar. Nós estamos degringolando, tá? E nos pontos mais trágicos, né, nós temos uma situação que se descontrola, né? Porque nós temos uma massa de população no mundo que está simplesmente frustrada e desesperada. Agora, eu queria fechar com isso, Denise. Se você pega o PIB mundial, 100 trilhões de dólares, divide pela população, 8 bilhões, sabe o que isso dá? Isso dá mais de 20 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que o mundo produz de bens e serviços é amplamente insuficiente para todo mundo. Para todo mundo. Eu faço a mesma conta para o Brasil. No Brasil, você pega os 10 trilhões de reais do nosso PIB, divide por 203 milhões, isso dá 16 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Precisa esses 280 bilionários colocarem dinheiro em paraísos fiscais, enquanto o Brasil não servir às nossas necessidades? O nosso problema é de organização política e social, não é econômico, né? Nosso problema é muito mais de sem-vergonhice do que sem dinheiro. Pois é, quando começou essa discussão da meta fiscal, eu fiz uma live dizendo isso. Não é econômico, é político, é uma decisão política. A quem vamos governar e servir? Exatamente. Não pode ser assim. Professor, olha, eu agradeço muito sempre a sua lucidez, os seus ensinamentos e tudo isso que o senhor nos traz. Eu gostaria, de novo, de passar para os nossos amigos e quem está nos assistindo, o seu site é dowbor.org. É meu sobrenome.org. Vocês colocam Ladislau na internet, vocês estão lá. Isso. E agradecer muito a sua generosidade em aceitar o nosso convite. Tá bom? Volte sempre. Tudo de bom. Grande abraço
apropriem-se da economia, porque isso não pode ficar na mão só de economistas e do economista. Tá É o nosso dinheiro. É isso. Um beijo para a nossa comunidade. Tchau.